Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de filosofia do quarto bimestre. E hoje a gente vai falar sobre a cidadania aristotélica. O olhar histórico é interessante e facilita a compreensão do que seja cidadania. A cidadania, como fenômeno histórico, no entanto, requer atenção teórica. O olhar teórico aqui é necessário, pois evita interpretações anacrônicas e evita que uma excursão histórica sobre determinado regime tenha uma interpretação pautada no preconceito. Por exemplo, o uso da mão de obra escrava em determinada época, em determinada geografia. É preciso entendermos que as práticas de séculos anteriores devem ser analisadas pelos conceitos da época na qual os fatos se passaram e não só pelos conceitos contemporâneos. Essas práticas, no contexto em que nasceram, eram corretas. Então, a gente vai falar hoje sobre a perspectiva aristotélica a respeito da cidadania. O que era cidadania para Aristóteles? Analisar a cidadania pela ótica aristotélica é analisar a cidadania grega. O conhecimento que nos chegou de suas obras mostra que foi o pensador que melhor sistematizou a cidadania. Oposto a Platão, preocupou-se com o mundo empírico, a vida humana que se opõe à divina, mas que não renega as justificativas teóricas para seus posicionamentos. Debruçou-se sobre questões que seriam classificadas hoje como jurídicas, procurando diminuir a desigualdade em prol da proporcionalidade. Aristóteles visava a felicidade humana, visava prover a comunidade através de uma constituição prática. Essa constituição seria tão somente alcançada através da política, que se torna o centro da vida humana, que se torna centro da vida do cidadão. Do homem que se expressa na felicidade só se realiza pela utilidade do exército da cidadania. Ser feliz é ser honrado. A ideia de honra não se confunde com a de prazer, que se encontra expressividamente nos escravos, na plebe e alguns poucos entre os abastados. A cidadania aristotélica seria mais uma condição para a participação política na gestão da polis. Essa acepção é facilmente vislumbrada ante a experiência democrática ateniense, que se dava com um número irrisório de indivíduos, em oposição à quase totalidade da população. Os entendidos cidadãos, que não eram as mulheres, os escravos, os estrangeiros, entre outros, então participavam das assembleias e por isso tinham o poder de resolver questões da cidade. Nesse sistema, todos rejeitavam-se às mesmas normas e todos podiam igualmente manifestar-se. Dessa forma, obtinham um consenso sobre os dilemas da polis. Os magistrados eram escolhidos dentre os cidadãos e eram responsáveis em executar as tarefas referentes às soluções discutidas. Ser cidadão era mais do que uma questão de nascimento. Era definido pela sua participação nos assuntos da esfera pública, seja no julgamento, seja no poder de comando. Assim, para ser cidadão, no entender de Aristóteles, era necessário que se preenchesse alguns requisitos. Era necessário que o governante soubesse também ser governado. Este é o pilar da democracia grega, que se expressa na possibilidade de cada cidadão ocupar alternadamente as suas duas posições. Essa concepção aristotélica produz algumas consequências. Os cargos públicos, por exemplo, devem ser limitados no tempo, da mesma forma que rotativos. De qualquer forma, a cidadania grega não permitia que se atribuísse a um dependente economicamente ou ao estrangeiro o status de cidadão. Essa estrutura se justificava pelo simples fato de que a gestão pública não poderia ser atribuída a quem não tinha conhecimento e que não poderia ser livre ou prover sua própria existência. Ademais, até entre os cidadãos, os jovens só poderiam ser governados, uma vez que necessitavam de um adestramento que lhes inculcasse obediência aos mais velhos. Essa cidadania era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade.
Exercício da cidadania grega. O interessante da concepção da cidadania grega é que, além de classificar juridicamente quem era ou não era cidadão, a cidadania se caracterizava como uma manifestação da habilidade intrínseca que poderia ser desenvolvida e coletivamente exercida, o que significaria hoje características psicológicas do indivíduo. Exercer a cidadania exigia a obtenção de responsabilidade e comprometimento, que se dava de forma livre e em prol do coletivo, pois a democracia grega possibilitava que cada um vivesse da melhor forma, mas essas aspirações deveriam se harmonizar com o bem comum. O bem da polis. Se os homens, no plano ético, fazem escolhas e agem visando a um bem, e no plano político organizam-se nas diversas comunidades, dentre elas na comunidade suprema, que é a polis, também com o propósito de alcançar um bem, então certa compreensão do que é o bem pode muito auxiliar tanto na análise das ações humanas, quanto no exame acerca do modo de organização política e nas suas implicações. Para Aristóteles, é a política o que pressupõe a relação entre o sumo bem e a organização da polis. Para ele, ela é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Vejam agora esse vídeo que resume parte do livro Política, de Aristóteles. Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra A Política, de Aristóteles. O homem é, por natureza, um animal político. Referências. Com a política, Aristóteles inaugura a filosofia política propriamente dita, buscando pensar as questões humanas em suas particularidades e a vida política em sua autonomia. Ele propõe uma teoria, ao mesmo tempo descritiva e normativa da cidade. O livro 1 anuncia sua tese central. A cidade é a comunidade perfeita, que permite aos seres humanos realizar plenamente a sua natureza e, assim, atingir a felicidade. O paradoxo é que as cidades gregas estão, naquele momento, em pleno declínio, conquistadas pelos reis da Macedônia. E o pior é que elas vão dar lugar à monarquia centralizada. Mas nem por isso a tese perde a sua força, como testemunha o interesse que ela suscita entre os mais importantes pensadores da filosofia política. Seja para inspirar-se nela ou para criticá-la, ela sempre será um objeto de reflexão. Problemática. O que é uma comunidade política? Para que fim ela existe? Procedendo segundo um método analítico, que significa decompor o todo em seus elementos, e com uma postura genética, que é estudar o desenvolvimento de uma realidade a partir da sua origem, Aristóteles vai descobrir a especificidade da cidade em relação às outras formas de comunidades humanas. Teses essenciais. O ser humano é, por natureza, um animal político. Os seres humanos tendem, espontaneamente, a reunir-se para preencher uma falta que os impele de realizar a sua verdadeira natureza. Eles formam comunidades porque não podem bastar-se a si mesmos. A cidade é a comunidade mais perfeita, porque ela permite atingir o nível máximo da autarquia. Assim, o bem supremo, que remete não somente à satisfação de todas as necessidades, à subsistência, mas, sobretudo, à felicidade, o bem viver. A cidade é o fim, o objetivo e a realização das comunidades que a compõem, famílias e outros grupos, e explica o seu desenvolvimento, o que mostra que o ser humano é naturalmente destinado a viver não só socialmente, como os outros animais gregários, mas politicamente. Isso porque, diferente dos outros animais, nós somos dotados de logos, isto é, linguagem e razão, o que nos torna capaz de conceber as noções de justo e injusto e de discuti-las com os outros.
A comunidade política difere das sociedades animais porque os seres humanos partilham nela não somente necessidades, mas também valores comuns. Bem, temos aqui uma parte absurdamente polêmica. A justificativa de Aristóteles para a escravidão. Todos nós sabemos que a escravidão é um crime hediondo, absurdo, e é difícil acreditar que nós, seres humanos, tivemos essa prática por tantos séculos. Só para lembrar, a escravidão começou a ser discutida e questionada há pouco mais de um século. Feito essas observações, vamos então finalmente para a justificativa de Aristóteles para a escravidão. A escravidão é uma instituição que consagra a desigualdade. Alguns seres humanos são privados de todos os direitos e excluídos da cidadania, e é, infelizmente, admitida por boa parte dos pensadores da antiguidade. Alguns sofistas a julgavam contrária à natureza, porque é fundada na pura convenção, o direito de subjugar o vencido. Aristóteles lhes responde mostrando em que a escravidão é natural, necessária e, para ele, legítima. Alguns seres humanos são feitos para comandar, outros para obedecer, em virtude de uma diferença de natureza e em vista de uma vantagem mútua. A inferioridade do escravo depende da sua incapacidade de deliberar. Ele não pode comandar-se a si mesmo, mas somente servir-se de seu próprio corpo, destinado por sua força ao trabalho pesado, sendo assim um instrumento animado. Ele serve para a reprodução dos bens necessários à manutenção da vida, e assim deixa livre o seu senhor, destinado à atividade política. Mas, da maneira como é praticada, a escravidão real pode ser contrária à natureza. Quando a lei faz escravos seres humanos que não merecem a servidão, ou quando os escravos são explorados além do quadro doméstico. Fecha aspas. A riqueza não é uma finalidade em si. Para atingir a autossuficiência que permite viver bem, a cidade e as famílias que a compõem devem dispor de bens materiais suficientes para prover as necessidades de seus membros. A arte de adquirir riquezas é conforme a natureza, se ela permite libertar os seres humanos da necessidade, a fim de que possam consagrar-se à sua vida de cidadãos. Mas, com o desenvolvimento das trocas e com a introdução do dinheiro, apareceu uma forma pervertida de arte de adquirir, a crematística. A aquisição de bens tornou-se um fim em si mesmo, e não se trata mais de outra coisa senão aumentar sem limites a quantidade de dinheiro que se possui. Em outras palavras, de tirar o máximo de proveito dele. Deste modo, o dinheiro foi desviado da sua função natural, que é facilitar a troca, e tornar-se o princípio e o fim da troca. Não se trata aqui de condenar moralmente o lucro, mas denunciar o risco que o lucro faz pesar sobre a cidade. Quando a riqueza se torna uma finalidade em si, nós temos um quadro patológico, uma doença, que precisa ser tratada para que tenhamos uma cidade saudável. Conceitos. Cidade. Termo traduzido do grego polis. Comunidade política que constitui a forma acabada da vida social. Ela permite ao ser humano livre praticar a virtude e atingir assim o bem mais elevado, uma vida boa e feliz. Crematística. Arte de aumentar a riqueza sem limites pelo comércio e pela a especulação, que não há outro fim senão o enriquecimento, a ganância, a usura. Segundo Aristóteles, é um grave defeito que precisa ser corrigido o mais rápido possível para que a comunidade possa funcionar da sua melhor forma. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de fazer as atividades da nossa apostila, ok? Atividades 5 e 6. Bye, bye.